Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Tudo bem, tudo bem? Você que estuda, você que sonha, você que vai fazer o Enem. Mais um programa Equipe em Casa. No primeiro módulo de hoje, uma história com a professora Jéssica para a educação infantil. Olá, criançada do Colégio Equipe! Eu sou a professora Jessie, professora do primeiro ano da unidade Trem. E hoje eu trouxe uma historinha muito especial para vocês. Peço que prestem muita atenção, pois essa historinha tem uma mensagem muito interessante para vocês. Vamos começar? Era uma vez, num bosque, uma garotinha que se chamava Bia. Ela morava com sua mamãe, que se chamava Antonieta. A Bia costumava brincar toda tarde na frente de sua casa, mas a sua mamãe sempre alertava: Bia, minha filha, você pode brincar aqui na frente, contanto que não vá para tão longe, pois o bosque e as florestas escondem perigos para você. Mas a Bia, vez ou outra, desobedecia a sua mãe. Quando dava o horário da Bia voltar para casa, ela chamava: Bia, Bia! E a Bia, algumas vezes, se escondia atrás da árvore para ficar brincando um pouquinho mais. Certo dia, a Bia resolveu fazer isso. Mas em vez de ficar apenas escondida atrás das árvores para brincar um pouquinho mais, ela resolveu ir para um pouquinho longe. Então, ela adentrou as florestas, foi caminhando sem perceber, até que ela chegou numa parte da floresta que era muito encantadora. Tinha muitas árvores, muitas flores, borboletas, muitos passarinhos, e ela se encantou. Ficou por lá, brincou, até que começou a escurecer e ela nem percebeu. Ela tentou voltar para casa, mas se perdeu. Então, escureceu muito e de repente apareceu um monstro, isso mesmo, um monstro muito grande que assustou a Bia. A Bia correu, mas não adiantava. Uma hora aquele monstro grande iria pegar a Bia. Então a Bia correu até que ela encontrou uma árvore e pensou: estou perto de casa, esse é o caminho. Continuou correndo, enquanto o monstro estava para alcançar ela. Sabe o que aconteceu? O monstro lembrou que ele estava longe da sua casa e ele lembrou das palavrinhas que a mamãe dele falava: seu monstrinho, nunca vá para muito longe da nossa casa, pois você pode se perder e encontrar um perigo. Então, ele resolveu voltar e ouvir o conselho de sua mamãe. A Bia correu, até que chegou à sua casa. Na sua casa, a sua mamãe já estava chorando de preocupação. Os outros familiares dela já estavam atrás dela e ela estava muito assustada. Ela chegou até sua mãe e deu um grande abraço chorando e lhe pediu desculpas. Por que ela pediu desculpas da mamãe? Porque ela desobedeceu as regrinhas que a mamãe estabeleceu para ela. A partir daquele dia, a Bia resolveu nunca mais quebrar nenhuma regrinha de sua mamãe. Então, todas as tardes, a Bia saía para brincar na frente de sua casa e nunca mais viu o monstro. Então, criançada, o que nós podemos tirar dessa história? Qual a mensagenzinha importante que ela nos passa? Nessas férias, nós vamos nos divertir muito, nós vamos ter nosso momento de lazer, os nossos passeios, as nossas brincadeiras de frente às nossas casinhas e também, com certeza, o papai, ou a mamãe, o vovô, a vovó vão estabelecer regrinhas para vocês, tá? Então, o que nós podemos aprender? O que foi que a Bia nos ensinou?
nós devemos sempre ouvir o papai e a mamãe e nunca desobedecer. Mas para que isso, professora? Para o nosso bem e para o bem dos nossos familiares. Porque se acontecer alguma coisinha com você, quem é que vai ficar triste? O seu papai e a sua mamãe. E você não quer deixar os seus pais tristes, não é mesmo? Então essa foi a nossa historinha, crianças. Espero que vocês tenham aproveitado muito. Um beijão da professora Jessie e até mais. Como você viu, não seja como a Bia. Obedeça ao seu pai e à sua mãe. Equipe em Casa volta já. Pesquisas comprovam: escolas pouco arejadas favorecem a propagação do coronavírus. Aqui no Colégio Equipe, seu filho não corre esse risco. Temos ambientes amplos, confortáveis e arejados. O Colégio Equipe conta com a excelência do ensino híbrido, totalmente voltado ao novo normal. Colégio Equipe, 2º e 3º lugar geral no Enem. Matrículas abertas. E nesse segundo bloco, mais uma aula de literatura com a professora Jaqueline Sanches. Vamos a ela. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma escola literária, né, para realizar uma prova fantástica, maravilhosa, com todas as escolas literárias. A gente nunca sabe, né? Se sabe que nós nunca sabemos qual escola literária o Enem vai trazer. Então, a gente precisa estar preparada, vamos trabalhando todas as escolas literárias, entendendo o processo de toda a fase, né, a mudança em cada escola literária que vem acontecendo no decorrer dos séculos. Então, hoje, nós vamos trabalhar uma escola literária que aconteceu no final, ali na metade do século XIX, que é o parnasianismo, certo? Parnasianismo. E o que é o parnasianismo? Falar em parnasianismo, você só tem na sua cabeça, coloque na sua cabeça uma coisa: arte pela arte. Poesia. Aqui, se você lembrar ali do romantismo, o romantismo tinha prosa, poesia, realismo, naturalismo, então não tinha nem poesia, era tudo centrado na prosa. Agora acabou prosa. Chega de conversa. Aqui vai ser prevalecido, valorizado a estrutura estética, a essência do fazer poesia, do que era a arte da poesia. Eita, o povo aqui vai... Então, o parnasianismo é aquela estética literária de caráter exclusivamente poético. Aqui é para os eternos encantados pela estética poética. Agora, não pense assim, é só poesia, o parnasianismo, é só melosidade. Negativo. Eles não tinham aquela melosidade do romantismo, eles têm uma tendência bem diferente, buscando a perfeição, exclusivamente. A gente não se preocupa aqui, olha, os parnasianos não se preocupam aqui com o conteúdo, a quem eles vão passar essa mensagem, sobre o que eles vão falar, não interessa sobre o que eu vou falar, o importante é a forma como eu vou falar, é a forma como isso vai passar, é a estética. Então, é um caráter exclusivamente poético que reagiu contra os abusos sentimentais dos românticos. A poesia parnasiana ela é voltada para onde há o ideal da perfeição estética e a sublimação da arte pela arte. Olha isso, a perfeição. Por isso que parnasianismo vem de Parnaso, que fala ali da mitologia, o lugar onde os deuses gostavam, sabe aquela ideia de perfeição ali, de mitologia, porque os deuses buscavam essa perfeição, esse equilíbrio, essa harmonia. Então, o parnasianismo agora vai ter esse resgate ao clássico greco-romano. Muito bem, então vamos ver as características do parnasianismo. E aqui a principal característica, a arte pela arte. O que é isso? É o lema do parnasianismo aqui, tá? Os parnasianos, eles ressuscitam o preceito latino de que a arte é gratuita, que só vale por si própria. Ela não teria nenhum valor utilitário, nenhum tipo de compromisso
ela seria autossuficiente, justificada apenas por sua beleza formal. Ela, assim, só ela já é o suficiente, não precisa de mais nada. Ela é autossuficiente ali, a beleza dela, a estrutura dela aqui, versos ricos, versos preciosos, são a tendência aqui, tá? Qualquer tipo de investigação do social, nada, né? Referência ao prosaico, nada. Interesse pelas coisas comuns a todos os homens seria impura. Nada disso prevalece aqui no parnasianismo, tá? A comprometer, tudo isso compromete o texto. Então, restabelecem, portanto, um esteticismo de fundo conservador que já vigorava na decadência romana. Então, a arte passava apenas a ser um jogo frívolo de espíritos elegantes. Eita, que é a beleza em pessoa aqui no parnasianismo, tá? Então, aqui o culto da forma, o resultado imediato dessa visão seria o endeusamento dos processos formais do poema, tá? E tantas outras, aquela verdade de uma obra residiria em sua beleza. Isso é o mais importante, a estrutura, a estética como é passado. E aí, bem a perfeição dos sonetos, né? E a beleza seria dada pela elaboração formal. Essa mitologia da perfeição formal e, simultaneamente, a impotência dos poetas em alcançá-la. De maneira definitiva, são o tema do soneto de Olavo Bilac, intitulado Perfeição. Nossa, é lindo. Tem um poema que faz Olavo Bilac também sobre a língua portuguesa, que é perfeito, né? Sobre essa perfeição, profissão de fé. Nossa, ele é lindo. Já veio em prova também esse poema, Profissão de Fé, que ele compara o ser poeta com qualquer outra profissão. Mais ou menos, ele considera assim, para você ser um bom profissional, em qualquer profissão, você dar tudo de si. Né? Por exemplo, o joalheiro, claro que ele não fala joalheiro, ele vai usar a palavra mais rebuscada que tiver ali do dicionário, que você para ler um poema, você tem que estar com o dicionário do lado, né? Então, o que ele fala? Ele diz que para o joalheiro, ele chama o ourives. O joalheiro é o ourives. Então, o joalheiro, ele pega aquela pedra brusca, toda bruta ali, e ele transforma essa pedra numa obra de arte, numa perfeição. E assim ele compara o fazer poético. Você escreve dali, rabisca dali, joga fora para lá e passa horas e horas até você conseguir construir uma obra de arte que é a poesia. Ah, que lindo, né? Isso é ser valorizada, essa poesia, né? Que por alguns vão ficar ali, nossa, que chato, outros vão assim, nossa, fantástico. Nessa valorização do fazer poético. Então, os parnasianos, eles consideravam como forma, maneira do poema se apresentar, seus aspectos exteriores, a forma seria assim a técnica de construção do poema. Não se preocupa com o conteúdo, se preocupa unicamente aqui com a forma, com a estética. Certo, gente? A temática greco-romana que eu falei para vocês e os parnasianismos, né? O parnasianismo no Brasil, que é importante, né? Isso para a prova, chegou na segunda metade do século XIX e teve força até o movimento modernista aqui, né? Até a Semana de Arte Moderna de 1922. Tem seu marco inicial com a publicação de Fanfarras de Teófilo Dias em 82. Contudo, foi a tríade parnasiana, a famosa tríade parnasiana, que foi mais assim renomado entre o parnasianismo do Brasil. Que formou a tríade parnasiana foi Alberto de Oliveira, que era o príncipe do parnasianismo, né? O Alberto de Oliveira, Olavo Bilac e Raimundo Correia, tá? Também auxiliaram a implantação do parnasianismo do Brasil. Os temas universais, vangloriados pelos franceses, se opunham ao individualismo romântico e que revelava aspectos pessoais, desejos, aflições e sentimentos do autor. Outra característica que o parnasianismo brasileiro não seguia à risca, que foi a visão mais carnal do amor em relação espiritual.
parou, chega, agora é falar do amor de uma forma mais objetiva, sem tanto exagero ali, tá? Olavo Bilac principalmente enfatizou o amor sensual, entretanto, sem vulgarizá-lo. Olha que fantástico, tá? Então, os principais representantes que a gente não pode esquecer foram quem? Alberto de Oliveira, suas principais obras foram Meridionais, Versos e Rimas, Poesias, Céu, Terra e Mar, O Culto da Forma na Poesia Brasileira. Então, um poema bem conhecido, Vaso Grego, Vaso Chinês, de Alberto de Oliveira, que era altamente descritivo. Olha só um trecho, que estranho mimo aquele vaso quando viu. Né? Então, olha aí, quando viu, que estranho mimo aquele vaso. Então, é que sim, ele é bem descritivo, bem objetivo, que ele viu um vaso e começou a descrever aquilo como uma obra de arte. Tá? Vaso Grego, Vaso Chinês, um poema bem conhecido do Alberto de Oliveira. E Raimundo Correia. Raimundo Correia era assim, mais diferente dos três, porque ele tinha um tom mais filosófico, sabe? Ele tem ali dentro da sua biografia, tem um certo sofrimento, isso vai acabar caracterizando, tá? Um toque, né? Nesse tom mais filosófico nas suas poesias, mas sem fugir das características ali do parnasianismo, tá? Então, suas principais obras foram Primeiros Sonhos, Sinfonias, Versos e Versões, Aleluia, Poesias. Um poema bem conhecido de Raimundo Correia é As Pombas, né? Que ele fala o voar das pombas, sabe? Que voam, que seguem seu caminho. Então, assim, ele faz essa comparação com o ser humano. Assim, a gente cresce, né? Segue o nosso caminho, às vezes dá certo, quando não dá certo a gente volta para casa, tenta de novo. Então, ele faz essa coisa meio filosófica, bem bonitinha. Sem exagero do sentimentalismo, tá? E o Olavo Bilac, obras principais dele foi Poesias, Crônicas e Novelas, Crítica e Fantasia, Conferências Literárias, Dicionário de Rimas e Tratado de Versificação, Ironia e Piedade, Crônicas, Tarde, tantas outras obras tantas outras poesias que tem de Olavo Bilac, tá? Ele foi um príncipe ali, né, ocupou um dos presidentes da Academia Brasileira de Letras e depois foi ocupado por Alberto de Oliveira após a sua morte. Então, esses foram os principais, maravilhosos, que vale a pena ler, fantástico, assim, coisas muito bonitas, as poesias desses caras. Então, eles foram os principais representantes do parnasianismo no Brasil. Espero que tenham gostado, levem na sua... Como dever de casa. Qual é o lema do parnasianismo? Arte pela arte. A preocupação com o culto, com a forma, com a estética. Não se preocupa com o conteúdo. Unicamente estética, certo? Até a próxima. Espero que tenham gostado. Um beijo e até mais. Então é isso. A arte pela arte. Não saia daí, Equipe em Casa volta já. No novo normal, uma boa escola deve oferecer biossegurança, espaço amplo e arejado para preservar a saúde de seus alunos. Tudo isso você encontra no novo Colégio Equipe no Trem. Uma nova escola com a excelência do ensino online e plataforma digital que está revolucionando o aprendizado no Brasil. O sistema SAE Digital. Em 2021, seu filho merece uma nova escola com segurança e conforto. Novo Colégio Equipe Trem. Matrículas abertas. Nesse terceiro bloco, a boa e velha biologia com o professor Reinaldo. Fala galera, professor Reinaldo do Colégio Equipe para uma aula de revisão de sistema circulatório, respiratório e hormonal. Vamos começar com o sistema circulatório. Quando a gente fala em sistema circulatório, nós temos que pensar que não é só o sangue que circula no nosso corpo. O sistema circulatório ele é formado por dois líquidos, o sangue e a linfa. Tá? Agora, qual é a importância do sistema circulatório? O nosso sistema circulatório ele é importante porque ele transporta os gases da respiração, oxigênio, gás carbônico, transporta hormônios, transporta nutrientes, transporta excretas e outras coisas, mas esses são os mais importantes. Então, vamos começar falando disso, desse transporte, que é o que o sistema circulatório faz. Só que nós vamos dar ênfase à união do sistema circulatório com o respiratório.
sistema respiratório e circulatório humanos, beleza? Então vamos começar o sistema circulatório aqui, mostrando o principal órgão, que é o coração, beleza? O nosso coração aí, ele é tetracavitário. Nós temos 4 cavidades no nosso coração, como vocês estão vendo naquela imagem ali. As 2 primeiras cavidades são chamadas superiores, são chamadas de átrios, certo? E as 2 de baixo são chamadas de ventrículos. Então, nosso coração é tetracavitário, com 2 átrios ou aurículas superiores e embaixo os ventrículos, beleza? Vocês estão vendo que o átrio, eu tenho o átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Ora, gente, o sangue ele circula do átrio para o ventrículo. Então, o sangue dentro do nosso coração faz o trajeto átrio-ventrículo. Só tem um problema, esse sangue não pode retornar para os átrios. Ele tem que fazer o trajeto átrio-ventrículo. Então, alguma coisa ali entre o átrio e o ventrículo tem que impedir que o sangue retorne para o átrio. Beleza? E essa coisa são válvulas ou valvas. Tá? Do lado direito, eu tenho a chamada válvula tricúspide. Ou seja, são 3 mini válvulas que, quando o sangue passa, ela impede o retorno. Então, o lado direito, entre o átrio direito e ventrículo direito, eu tenho a válvula tricúspide. E do lado esquerdo, eu tenho a válvula bicúspide, também chamada mitral. Beleza? Aí, o sangue, ele circula átrio e ventrículo. Vocês estão vendo que entre o átrio e o átrio e ventrículo direito e átrio e ventrículo esquerdo, tem uma parede. É sinal que o sangue não se mistura. Então, vocês têm que saber que do lado direito eu vou ter um sangue de um tipo e do lado esquerdo eu vou ter sangue de outro tipo. Que tipos são esses? Do lado direito eu tenho sangue venoso, tá? O que passa do lado direito do meu coração é sangue venoso, é aquele sangue rico em gás carbônico. E do lado esquerdo eu vou ter o sangue arterial, que é aquele sangue rico em oxigênio. Beleza? Ainda se tratando do coração, vocês vão ver que a camada do coração são 3. São 3 essas camadas. A externa ali é chamada de epicárdio, a do meio é chamada de miocárdio e a interna é chamada de endocárdio. Dessas 3, a mais importante é a miocárdio, porque é ela que dita o ritmo do batimento cardíaco. Valeu? Tá? Então, você tem 3 camadas e a miocárdio é a mais importante. O coração, se ele sofrer contração, a gente chama isso de sístole. Quando ele sofre relaxamento, nós chamamos isso de diástole. Beleza? Então, os movimentos cardíacos são sístole e diástole. Tranquilo aí, galera? Beleza? Se o coração ele bater acelerado, você tem uma taquicardia. Se ele bater bem devagar, você tem uma bradicardia. E se ele bater dentro da normalidade, você tem o que a gente chama de normocardia. Tranquilo? Safo isso? E aí o nosso coração foi esquadrinhado aqui. Eu falei para vocês e repito, o lado direito do coração é venoso e o lado esquerdo é arterial. Por que isso? Porque olha o que vai acontecer. Nós vamos falar da circulação sanguínea, beleza? Aprendam uma coisa, gente. A circulação sanguínea são 2 circulações. A chamada grande circulação e a pequena circulação. E elas começam sempre em ventrículos e terminam em átrios. Sempre isso, certo? Começando em ventrículos e terminando em átrios. Só que tem um detalhe. O lado esquerdo, ele é arterial. O lado direito é venoso. Então, se eu começar do lado esquerdo, eu vou começar uma circulação arterial, porque começa do lado esquerdo. E sempre elas começam no ventrículo. Então, vamos lá. Quando o coração sofre sístole, ele bateu, ele empurrou o sangue arterial para onde? Não esqueçam que o sangue não pode voltar para o átrio. Então, esse sangue tem que ir para algum lugar. Ele vai para onde? Para as artérias. Então, aprendam isso, galera. A artéria, ela tira sangue do coração. O sangue do coração sai por artérias. Como eu vou começar do lado esquerdo, essa artéria carrega um sangue arterial. Essa artéria, então, leva um sangue arterial e essa artéria é chamada de artéria aorta. É a principal artéria que nós temos no corpo. À medida que a artéria aorta sai do coração,
ela vai se ramificando e vai levando sangue oxigenado para os tecidos. Tranquilo aí, galera? E aí, quando chega no tecido, o sangue arterial, né, o oxigênio é deixado no tecido e é capturado do tecido o gás carbônico. E aí o meu sangue, que era arterial, vai se transformar em sangue venoso. Ora, sangue venoso. O sangue venoso ele vai para onde? Para as veias. Beleza? Sangue venoso vai para as veias. E essas veias voltam para o coração. Então aprende isso aí. A artéria sai do coração e veia chega no coração. Beleza? E esse sangue venoso ele retorna para que lado, gente? Lado direito. É o lado venoso do coração. E aí ele termina no átrio direito. E isso que eu comentei com vocês é a chamada grande circulação, ou sistêmica. Ela começa no ventrículo esquerdo e termina no átrio direito. Ela começa arterial e termina venosa. Beleza isso? Safo? E aí o que vai acontecer? A artéria sai do coração, não esqueça, veia chega no coração. Aí a veia trouxe o sangue venoso para o átrio direito, do átrio direito vai para o ventrículo direito, sangue venoso, e agora do ventrículo direito o sangue tem que sair. Beleza? E ele sai por onde? Artéria ou veia, gente? Ora, se ele está saindo, é artéria. Então esse sangue venoso sai pela artéria. Olha aí, gente, um sangue venoso saindo pela artéria. O nome artéria diz alguma coisa para vocês? Artéria quer dizer arterial. Só que essa artéria está levando sangue o quê? Venoso. Então a gente chama isso de exceção. É uma exceção à regra, porque toda artéria carrega sangue arterial. Mas essa artéria chamada de pulmonar leva sangue venoso. Leva sangue venoso para onde? Para o pulmão. Porque esse sangue venoso lá no pulmão, ele vai ser transformado em sangue arterial. É a chamada hematose que ocorre no pulmão. Aí o sangue venoso no pulmão se transforma em sangue arterial e agora tem que voltar para o coração, para o lado esquerdo. Olha lá, ele volta. Se ele volta para o coração, ele volta por onde? Artéria ou veia? Pelas veias, porque veia chega no coração. Beleza? E aí eu termino a pequena circulação, ou pulmonar. Ela é pequena porque ela vai para o pulmão e volta do pulmão. Não podemos falar de sistema circulatório sem falar do sangue, né? O nosso sangue. Quando você vai no laboratório e o técnico lá ele tira o sangue, na realidade ele está tirando um tecido. Sangue é um tecido conjuntivo de transporte. Quando você doa sangue, faz transfusão de sangue, você está fazendo transfusão de tecido, beleza? Por isso que é importante nós estudarmos o sangue, que é ele que circula em nossas artérias e veias. O nosso sangue, gente, ele é dividido em duas partes, uma parte líquida e uma parte sólida, como vocês estão vendo ali no slide. A parte líquida é representada pelo plasma, né, onde estão dissolvidos aí na água, tem muita água, e estão dissolvidos nessa água glicose, albumina, sais minerais. Beleza? Glicose também. E a parte sólida é representada ali pelos elementos figurados. O que são elementos figurados? São elementos que compõem a parte mais densa do sangue. Beleza? Ela é formada por hemácias, que têm a função de transportar gases. Ela é formada por leucócitos, que são células de defesa do nosso organismo. Ali você vê os tipos de leucócitos. E ela é formada por plaqueta, que faz a coagulação do nosso sangue. Se cair o número de hemácia, você tem uma doença chamada anemia, certo? É uma doença relativamente grave, porque você vai ter falta de ar, você vai ter indisposição, você vai ter queda na produção de energia. Por quê? Porque as hemácias estão menores e elas não levam os nutrientes necessários para, principalmente o oxigênio, ela não leva para os tecidos. Beleza? Enquanto os leucócitos, eles fazem a defesa do nosso organismo, tá? São as células brancas ou glóbulos brancos, beleza? Se você tiver mais de 10 mil leucócitos no sangue, provavelmente é sugestivo de uma infecção. E as plaquetas fazem a coagulação do sangue, importante, num ferimento, coagular o sangue. Quem faz isso são as plaquetas. Beleza? Feito isso, vamos fazer uns exercícios só para a gente relembrar o que a gente falou aqui. Beleza? Vamos para o primeiro exercício aqui. Tá? Dá uma lida aqui.
O sistema cardiovascular é formado pelo coração e uma grande quantidade de vasos sanguíneos. Esses vasos podem ser classificados em 3 tipos: artérias, veias e capilares. Sobre as artérias, marque a alternativa correta. Bem, bora lembrar aqui, gente. Artéria é todo vaso que sai do coração. Veia é todo vaso que chega ao coração. E os capilares, eles unem artéria e veias. Como ele está falando de artéria, vamos para a letra A. Ele diz o seguinte: atuam transportando exclusivamente sangue oxigenado. Gente, sangue oxigenado é sangue arterial. Eles transportam, mas não exclusivamente. Lembra que tem a exceção, que a artéria pulmonar, ela leva sangue venoso. Então, você não pode marcar a letra A. Letra B. Atuam transportando exclusivamente sangue rico em gás carbônico? Não. Tá? Ela leva sangue rico em gás carbônico, que é a artéria pulmonar, beleza? Mas a artéria normalmente não carrega sangue rico em gás carbônico, que é o sangue venoso. Então, não pode ser a letra B. Letra C. Atuam transportando sangue do coração para as outras partes do corpo. Foi o que eu falei. A artéria sai do coração. Se ela sair do lado esquerdo, é arterial, o sangue é arterial. Se ela sair do lado direito, o sangue é venoso. Então, o correto é a letra C. Beleza? Tranquilo? E vamos para a segunda questão. Na segunda questão, mostra o sistema circulatório humano e ele está colocando alguns números para você identificar as estruturas. Então, ele está falando o seguinte: com relação à função de artérias e veias na circulação humana, analise a figura e as proposições a seguir. O esquema da circulação do sangue no corpo humano acontece desse jeito. Ele diz, número 1, artérias pulmonares, representada por 1, está correto, isso é uma artéria pulmonar. Vocês estão vendo lá que o sangue ele está indo para os pulmões, tá? Saindo do coração, logicamente do lado direito. Tá ok? Ele não especificou direitinho os lados, mas não tem problema nenhum. Está indo para o pulmão, então vem do lado direito, é sangue venoso. Tá ok? A número 1 é correta. Número 2, veias pulmonares é representado pela 2, vamos dar uma olhada lá, veias pulmonares, com certeza é a 2. Por que eu sei que veia pulmonar é a 2? Porque está vindo do pulmão. Veia chega no coração. Então essas são as veias pulmonares carregando sangue arterial para o lado esquerdo do coração. Então, está correto até aí. Trazem para o coração o sangue oxigenado dos pulmões. Perfeito, gente. A número 2 é verdadeira. Número 3. A artéria aorta, que é a 3, leva o sangue oxigenado a todas as partes do corpo. Vamos dar uma olhada lá? A artéria aorta. Olha lá, a artéria aorta está levando o sangue para todo o corpo. Ela sai do coração. Eu já disse para vocês, gente, a artéria sai do coração. Essa é a artéria aorta porque ela leva sangue oxigenado para todo o corpo. Então, está correta a número 3. E a 4? Veias cava, representado pelo número 4, trazem um sangue rico em gás carbônico do corpo ao coração. Dá uma olhada lá. O 4 é uma veia, gente, porque ele está chegando ao coração. Então, é uma veia. E ele está levando sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico. Então, correto só pode ser a letra A. 1, 2, 3 e 4. Beleza? Eu tenho certeza que você acertou essa aí. Com certeza. Vamos para a terceira questão. Olha essa aqui. Artérias são vasos sanguíneos que transportam o sangue do coração para os tecidos. A artéria sai do coração, não esquece. Enquanto veias trazem o sangue para o coração. Veia retorna para o coração. Admita, no entanto, que as artérias fossem definidas como vasos que transportam sangue oxigenado e as veias, vasos que transportam sangue desoxigenado. Desoxigenado quer dizer sangue venoso. Nesse caso, a artéria e a veia deveriam inverter suas denominações no ser humano. Seriam, respectivamente, as conhecidas. Gente, o que ele quer é a exceção. A exceção está onde? Na pequena circulação. A artéria pulmonar leva sangue venoso e veia pulmonar traz sangue arterial. Então, o certo só pode ser a letra D. Beleza? Tranquilo? Safo? Agora, nós vamos falar de sistema respiratório. É um sistema que está muito em moda com o Covid, né? Devido a essas, infelizmente, intubações e tudo mais. Mas vamos começar o sistema respiratório, que ele é importante justamente pela captação do gás, dos gases mais importantes aí para a nossa respiração. O oxigênio, né, que a gente capta, e o gás carbônico que a gente elimina. Vamos dar uma olhada, então, nos órgãos que compõem o sistema respiratório.
Dá uma olhada ali. Você tem, não está mostrando a área superior, mas eu vou falar aqui para vocês. Nós temos as narinas, beleza? O ar entra pelas narinas. Por trás das narinas eu tenho uma câmara, tá? Que é chamada de fossas nasais. Essa câmara, ela serve para quê? Ela serve para filtrar e aquecer o ar que vai lá para o teu pulmão. Aí o ar entra, passa pela câmara, depois ele vai para a faringe, que é um órgão comum ao sistema digestório e respiratório. É por isso que às vezes tu te engasga aí comendo rápido. Da faringe vai para a laringe, ok? Está ali a laringe, já aparece bem ali a laringe. Né? Da laringe segue para a traqueia, beleza? É um tubo cartilaginoso, tá? E o ar passa pela traqueia. Quando chega na direção dos pulmões, a traqueia se divide, pode dar uma olhada ali, nos brônquios. Dentro do pulmão, esses brônquios se ramificam mais. Dê uma olhada no slide. Esses brônquios se ramificam mais, formando os bronquíolos. Bronquíolos. E no final de cada bronquíolo, eu tenho sacos, chamados de alvéolos pulmonares. Dá uma olhada aqui. Olha ali. Vocês estão vendo vários saquinhos, né, o bronquíolo chegando, e vários saquinhos chamados de alvéolos pulmonares. É ali, gente, que ocorre a troca gasosa. É ali que ocorre a entrada do oxigênio no sangue e a saída do gás carbônico para você eliminar. E essa troca tem um nome, ela é chamada de hematose. Se houver problema ali naquela troca, eu vou ter problema com a minha respiração. Então, hematose é o quê? A hematose é um fenômeno, é um movimento em que o oxigênio entra no nosso sangue e o gás carbônico sai para o alvéolo. Isso é hematose e ocorre nos alvéolos. Se ocorre nos alvéolos, ocorre no pulmão. Então, se perguntarem para vocês onde ocorre a hematose, ocorre nos pulmões. Beleza, galera? A hematose tem uma coisa interessante. Quando o oxigênio entra no nosso sangue, o nosso sangue fica arterial. Beleza? Então, o que é que acontece? O sangue chega venoso nos capilares dos alvéolos e sai arterial dos capilares dos alvéolos. E quando ele chega, ele veio do coração. Quando ele sai, ele vai voltar para o coração. Beleza, galera? Deu para entender? E aí, gente, temos que ver justamente como é que se dá essa inspiração e expiração. Para eu inspirar e expirar, eu preciso de dois músculos. São os músculos da respiração. São os músculos chamados intercostais e diafragma. Se vocês olharem bem no nosso slide, vocês vão ver que o músculo intercostal, o nome já está falando tudo. Inter, entre, costal, costela, são os músculos entre as costelas. Tá? Esses são os músculos intercostais. E o diafragma, ele fica separando o tórax do abdômen. Então, são dois músculos que regem a nossa respiração. Tá? Beleza? Não te esquece que respiração, ela é a soma de inspiração com expiração. Mas o que vem ser inspiração? Vamos lá. Dê uma olhada aí no esquema, que na inspiração eu estou captando o ar. Quando eu vou inspirar, olha aí na tua casa, faz isso na tua casa. Respira. Quando você respira, a tua caixa torácica, ela sobe, ela estufa. Por que acontece isso? Porque os intercostais contraem. Então, quando eu estou inspirando, contrai meu intercostal, a caixa torácica sobe. E o diafragma, Reinaldo? Ele desce, o diafragma desce. E aí acontece uma coisa, a pressão intrapulmonar fica negativa aqui dentro de mim, a pressão intrapulmonar. É sinal que o ar está positivo. Então, o ar entra porque ele vem do meio mais, da pressão positiva para a pressão negativa. É por isso que a gente inspira. Safo isso, gente? Deu para entender? E a expiração é o contrário. Quer ver? Expira aí na tua casa. Olha como tu encolhe tua caixa torácica. Por que eu encolho a minha caixa torácica? Porque meu intercostal relaxa. Relaxou o intercostal, a minha caixa torácica desce. O diafragma sobe agora, olha agora, ficou tudo apertado aqui dentro. O diafragma subiu. Aqui ficou então positivo aqui dentro e, logicamente, a pressão parcial aqui fora está negativa e o ar sai. E aí eu tenho a inspiração e a expiração. Safo isso, gente? Deu para entender?
Feito isso, vamos ver agora a parte química da respiração, né? Vocês estão vendo que nos alvéolos pulmonares, dá uma olhada ali, né? Nos alvéolos pulmonares, o que é que acontece? O oxigênio ele entra nas hemácias. Dá uma olhada que aquele desenho ali, parece uma bola, são as hemácias. Então, o oxigênio ele entra na hemácia, reage com um pigmentozinho que tem lá dentro, que dá a cor vermelha para o nosso sangue. Esse pigmento se chama hemoglobina. Então, o oxigênio reage com a hemoglobina. E aí a hemácia fica cheia de oxigênio. O meu sangue, então, está arterial. E aí esse meu sangue vai para o coração, e do coração, para o lado esquerdo do coração ele sai para todos os órgãos e tecidos. Quando a hemácia cheia de oxigênio chega nos tecidos, o tecido está cheio de gás carbônico. Dá uma olhada lá. O tecido está cheio de gás carbônico. Gás carbônico precisa ser eliminado. Então, o gás carbônico vai ser eliminado. Qual é a principal forma? Desse jeito. O gás carbônico ele entra na hemácia e, em vez dele reagir com a hemoglobina da hemácia, ele reage com a água. Tem água dentro da hemácia. Aí o gás carbônico reage com a água, formando um ácido chamado ácido carbônico. Olha o esqueminha aí, tá? O ácido carbônico. Quem acelera a união do CO2 com a água é uma enzima chamada anidrase carbônica, que está dentro da hemácia também. Aí a anidrase acelera, faz com que CO2 e água casem logo, vire o ácido, que é o H2CO3, que é o ácido carbônico. Eu não posso ter meu sangue ácido, então eu tem que haver uma dissociação. Aí o ácido carbônico perde o H+, e vira HCO3-. Cuidado, gente, isso é importante. O HCO3- é chamado de íon bicarbonato. É dessa forma que o CO2 vai voltar para o nosso pulmão para a gente eliminar, na forma de íon bicarbonato. Beleza, galera? Tranquilo? E aí vamos fazer 3 exercícios sobre o sistema respiratório. Dá uma olhada aí. Primeiro, a hematose é um processo de troca gasosa que ocorre em vertebrados e invertebrados. Nos humanos, a hematose é um processo que ocorre precisamente aonde? Aonde que eu te falei? Hematose é pulmão. E dentro do pulmão, mais especificamente aonde? Nos alvéolos, o quê? Pulmonares. Então, só pode ser a letra C. Beleza? Segunda questão. A imagem a seguir mostra um alvéolo pulmonar, pulmão, não esquece. A imagem a seguir mostra um alvéolo e as trocas gasosas que nele ocorrem, a chamada hematose. Observe atentamente a figura, dá uma olhada ali na figura, e marque a alternativa correta, tá? A alternativa correta, gente, só pode ser a letra C. O número 1, tá? Indica a entrada de O2 nos capilares. Lógico, o número 1 não é a setinha vindo do alvéolo para o sangue? Então, o oxigênio está entrando nos capilares, entrando nas hemácias e fazendo o sangue ficar arterial. Tranquilo, galera? Beleza? E a última questão aqui. Considere as proposições a seguir referente às trocas gasosas. Número 1. Hematose é a transformação do sangue venoso em sangue arterial. Beleza. Ocorrendo aonde? No alvéolo, no pulmão. 2. A oxihemoglobina é formada pela combinação do oxigênio com a hemoglobina. Perfeito, gente. Eu te falei que o oxigênio não entra na hemácia? Lá ele não reage com a hemoglobina, ele forma esse composto, chamado oxihemoglobina. É a forma que deixa o sangue arterial. Toda vez que fala em sangue arterial, é um sangue com oxihemoglobina. Tá? 3. A maior parte do CO2 é transportada pela hemoglobina? Sim ou não? Não. A maior parte é transportada na forma de íon bicarbonato, como eu falei para vocês, no plasma. Então, não é pela hemoglobina. Está errada, então, a terceira. 4. A oxihemoglobina é formada nos tecidos. Desfaz-se nos pulmões. Certo ou errado? Está errado, gente. A oxihemoglobina é formada no pulmão e não nos tecidos. Beleza? Ela se desfaz no tecido, mas ela é formada no pulmão. Então, certo aí, gente, só pode ser a letra A. Beleza, galera? Tranquilo? Então, essa foi mais uma revisão para o nosso canal Equipe. Te liga nesse canal, é o canal de conhecimento, é o canal Pro Enem. Valeu, galera!
sistema circulatório, sistema respiratório, isso é vida, pessoal. E a questão certa é no Enem. Equipe em Casa volta já. O Colégio Equipe continua dando um show de aprovação em medicina. Vitória Larissa Dias dos Reis e Yasmin Guerra Mendes, que também provaram a todos nossa excelência no ensino, sendo aprovadas no curso de medicina. Eu me orgulho de estudar na Equipe. Para mim, não existe colégio melhor que o Equipe. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Matrículas para 2021 abertas do maternal ao ensino médio. Neste quarto bloco, matemática com o professor Adalto. Matemática e Enem caminham juntos. Vamos a ela. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro com a nossa bela e boa matemática. Vamos resolver 4 questões hoje de matemática focada para o Enem. Ok? Então temos aí a primeira questão. Acompanhe comigo. Olha. Segundo uma série de pesquisas feitas por cientistas em Nova York, as pessoas que se movimentam com maior energia e sincronia têm menor probabilidade de serem assaltadas. Ok? Considere que um teste foi realizado no Brasil a fim de confirmar o resultado obtido pelos cientistas em Nova York e que brasileiros participantes tiveram seu movimento corporal analisado e em seguida responderam se foram ou não assaltados nos últimos 12 meses. A tabela a seguir traz os resultados obtidos. Observe aí a tabela. Olha. Nós temos o tipo de movimento corporal, a quantidade de entrevistados e se os entrevistados foram assaltados. Ok? Então, olha, com energia e sincronia, quantidade de entrevistado, 300. Entrevistados que foram assaltados, 120. Sem energia e sincronia, quantidade de entrevistados, 260. Entrevistados que foram assaltados, 130. Olha só, pessoal, bora calcular a probabilidade de cada caso. Primeiro, olha, a probabilidade 1 vai definir para mim os pesquisados que tiveram energia e sincronia, ok? E foram assaltados. Quantos foram assaltados com energia e sincronia? 120. De um total de quanto? 300, ok? Então eu tenho aqui 120 dividido por 300. Simplifico o 0 com o 0, simplifico por 6. 6 por 6, 12 por 6 dá 2 e 30 por 6 dá 5. 2 dividido por 5 dá 0,4. Em porcentagem equivale a 40%, ok? A probabilidade da segunda situação, olha, sem energia e sincronismo, quantos foram assaltados? 130. De um total de quantos? 260. Observa que 130 é a metade de 260. Então, isso aqui é meio e equivale a quantos por cento? Meio é 0,5 e isso equivale a 50%. Pronto. Ok? Então, olha, sem energia e sincronismo, 50%. Com energia e sincronismo, 40%. Ok? Continuando o texto. Como parâmetro estatístico, define-se que a diferença entre as probabilidades é significativa caso o valor mais alto seja no mínimo 10 pontos percentuais maior que o valor mais baixo. Olha aqui, o valor mais alto não foi 50 e o mais baixo não foi 40? Então, qual é a diferença entre os dois? A diferença entre o mais alto e o mais baixo foi 10%. 40 e 50, a diferença de 50 para 40, 10%. Beleza? Beleza. Em relação
a concordância com o resultado obtido pelos cientistas em Nova York, o resultado do teste brasileiro foi... Qual foi o resultado do teste brasileiro? Não seguiu o padrão do mesmo teste feito em Nova York? Então, o que é que nós temos? A diferença foi 10% e ele foi concordante. Ou seja, a minha resposta correta é letra B de bola. B de bola, ok? Ou seja, olha aqui, concordante, pois a diferença é 10%. Então, ele foi concordante e a diferença foi 10%. Beleza? Essa seria a nossa primeira questão. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, o que é que nós temos? Nós temos aqui, olha, setembro de 2020 foi um mês de agonia para um dos principais biomas do país. No período, o Pantanal registrou 8.106 focos de incêndio. Isso aqui em 2020, setembro de 2020, ok? De acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, INPE. O mês foi o pior já registrado em números de focos de incêndio no bioma desde 1998, quando o monitoramento do Instituto começou a ser realizado. Aqui eu tenho o gráfico, olha, que eu tenho o ano e o número de focos de incêndio, ok? Desde 2010, não é isso? 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, até 2020. E os focos de incêndio aqui em cima em cada ano, ok? Considere a média anual do total de focos de incêndio no Pantanal nos últimos 5 anos do período registrado no gráfico. Olha, os últimos 5 anos, olha, são esses aqui, olha. Ok? Acompanha comigo, olha. Quais são os últimos 5 anos? 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Ok? 2020. Tranquilo? Aí o que é que ele diz? Em relação a essa média, o número de focos de incêndio, somente em setembro de 2020, representa um percentual de aproximadamente, ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Bora calcular a média dos últimos 5 anos. Vou chamar de M5, a média dos últimos 5 anos. Eu vou somar os focos dos últimos 5 anos e vou dividir por 5. Ok? Vou dividir por 5. Então, eu tenho aqui, olha, em 2016, qual foi a quantidade de focos de incêndio? 2016, 5.184. 2017, qual foi o total de focos de incêndio? 5.773. O próximo ano, 2018, quanto foi? 1.691. O próximo ano, 2019, 10.025. E o próximo ano, 2020, foram quantos focos de incêndio? 18.259. Fazendo essa soma, nós encontraremos 40.932, dividido por 5. Eu quero a média dos últimos 5 anos. Então, se eu dividir 40.932 por 5, eu vou obter 8.186,4. Esse foi o valor da média dos últimos 5 anos, ok? Lógico que em 2018 está computado o mês de setembro, que foi 8.106 focos. Aí ele pergunta assim, olha, em relação a essa média,
o número de focos registrado somente em setembro de 2020 representa um percentual de aproximadamente. Então, olha, qual o percentual do número de focos registrado em setembro de 2020? Qual foi o número de focos registrado em setembro de 2020? Foi 8.106. Em relação à média dos últimos 5 anos, em relação à média 8.186,4. Se você quiser, você pode multiplicar por 10 o numerador e multiplicar por 10 o denominador. Pronto. Então, eu tenho 81.060 dividido por 81.864. Se eu fizer essa divisão, eu vou encontrar 0,990. Só que ele quer em porcentagem. Em porcentagem, basta eu andar 2 casas decimais. Então, se eu andar 2 casas decimais para a direita, eu tenho 99%. Então, o número de focos registrado em setembro de 2020, em relação à média dos últimos 5 anos, essa porcentagem é 99%. Essa relação é 99%. Portanto, a minha resposta correta é a letra A. Letra A. Ok? Tranquilo, pessoal? Então, vamos para a próxima. A próxima questão diz assim, olha. A taxa oficial de desemprego no Brasil subiu para 13,3% no trimestre encerrado em junho, atingindo 12,8 milhões de pessoas. Trata-se da maior taxa de desemprego desde o trimestre terminado em maio de 2017, quando também ficou em 13,3%. Considerando os dados apresentados no gráfico, o valor mediano entre os 12 menores índices trimestrais de desemprego ele quer a média, a mediana entre os 12 últimos meses. Para te achar mediano, o que é que você vai fazer? Você vai pegar esses dados e colocar em ordem crescente. Então, olha, o menor índice é 11. Então, eu vou colocar aqui, olha, 11%. O menor índice foi 11%. Nesse período de 12 meses. O próximo foi 11,2%. Só que eu tenho para 11,2%, eu tenho 2 valores, não é isso? Eu tenho 2 valores. 11,2, 11,2. O próximo vai ser 11,6. Agora, para 11,6, eu tenho também 2 valores, 11,6%, 2 vezes. Correto? Observa no gráfico. O próximo, 11,8. Só que o 11,8, eu tenho 3 vezes. 1, 2, 3. Ok? O próximo seria 12%. O próximo, 12,2%. O próximo, 12,6%. E o próximo, 12,9%. Não entra o 13,3%, porque ele quer dos últimos 12 meses. Dos 12 últimas medições, não é isso? Então, o que é que nós temos? Eu tenho um número par de informações, de dados, né? A mediana, se fosse número ímpar, seria o central. Como é par, eu tenho 2 valores que estão no centro. Olha. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho aqui, olha, o 11,8, este 11,8 e este 11,8 como termos centrais, certo? Então, a minha mediana vai ser quem? A minha mediana vai ser quem? 11,8%
mais 11,8% dividido por quem? Por 2. Como os dois valores são iguais, eu não preciso somar e dividir por 2. Basta eu manter o valor 11,8. Esse é a mediana, 11,8. Ok? A moda aqui, se ele perguntasse, a moda é o que apresenta maior frequência, que é 11,8. Ok? Então, a moda seria 11,8. Ele não pede a moda. Eu estou só acrescentando para você. A minha resposta é 11,8, a minha resposta é letra C de casa. Ok? Tranquilo? Essa questão tu tem que colocar em ordem crescente e pega o termo central. Ok? Vamos para a próxima. A próxima questão diz assim, olha. Uma empresa oferece um serviço de aluguel de bicicletas elétricas para a realização de passeios em parques fechados, cobrando o valor de R$ 2,50 pelo aluguel de cada bicicleta por 10 minutos. Por 10 minutos. Ó, se 10 minutos é R$ 2,50, quanto vale 1 minuto? Eu vou pegar esse 2,50 e vou dividir por 10. Eu vou ter 0,25, 1 minuto. 1 minuto. Então, se eu tenho T minutos, eu tenho 0,5 T. Certo? Bom, aí ele diz assim, olha, para o aluguel das bicicletas, o cliente utiliza um cartão de recarga por meio do qual são comprados os minutos de utilização. A cada R$ 120 de recarga no cartão, o cliente recebe um bônus de 30 minutos. Então, a cada R$ 120, ele tem um bônus de 30 minutos. Beleza. Considere que um cliente desta empresa adquiriu um cartão com saldo inicial zerado e efetuou uma recarga no valor de R$ 360. Ó, se ele fez uma recarga de R$ 360, qual foi o bônus que ele teve? Ele teve R$ 360 dividido por 120, ele teve 3 bônus. Né? Só que cada bônus é 30 minutos, então ele teve 3 vezes 30. Ele teve 90 minutos de bônus. Esse aqui é o bônus dele. Ok? Nessas condições, o cliente poderá utilizar a bicicleta por um tempo máximo de... Então, olha, eu achei o bônus, 90 minutos. Ok? Agora eu preciso saber qual o tempo que ele vai usar para gastar os R$ 360. Né? Então, eu vou fazer assim, olha. Cada minuto eu multipliquei por 0,25 ou 25 centavos. 25 centavos é 1 minuto. Cada minuto vai ser 0,25 centavos. E quanto é que vai ser 360 reais? Quantos minutos aí vai usar? 0,25 vezes T é 360. Então, qual é o tempo que eu vou encontrar? É 360 dividido por 0,25. Certo? Se eu multiplicar por 100 em cima e embaixo, olha, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o meu tempo, 360 vezes 100, dividido por 25. Porque 0,25 vezes 100 dá 25. Este 100 com este 25 eu simplifico, dá 4. Então, o meu tempo é 360 vezes 4. 360 vezes 4 dá 1.440 minutos. Ok? Esse tempo foi usado
para consumir os R$360. Só que ele teve um bônus de 90 minutos. Né? Então, qual foi o tempo que ele permaneceu com a bicicleta? Ele permaneceu um tempo, se eu somar os dois, olha, vou somar os dois, eu vou ter 0, 9, 4, 13, vai 1, 4 e 1, 5, 1. Ele teve 1.530 minutos. Certo ou não? Como é que eu transformo isto para hora? Eu vou pegar o 1.530 e vou dividir por quem? Por 60. Simplifico este zero com este zero. 153 dividido por 6 dá 25,5. 25,5 quer dizer que seria 25 horas e 30 minutos. 25 horas e 30 minutos é o tempo que ele vai usar a bicicleta, portanto, a minha resposta é letra D de dado. Ok, pessoal? Tranquilo? Espero ter contribuído aí com vocês. Um abraço, até o próximo encontro. Então é isso, pessoal. Matemática é muito importante em todas as esferas. Mais um programa Equipe em Casa, e eu gostaria de pedir a vocês que dessem sua opinião nas nossas mídias sociais. Na próxima semana estaremos juntos novamente. Até breve. Termina aqui, Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.